Quais são as ferramentas obrigatórias para um cientista de dados? Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você todas as ferramentas que um cientista de dados precisa aprender. Só que para ficar mais fácil de você entender aonde cada ferramenta é utilizada dentro de um projeto de ciência de dados, eu organizei essas ferramentas por etapa do processo de desenvolvimento de um problema de negócio, para que você tenha mais contexto, de quando cada uma dessas ferramentas elas são aplicadas. E só lembrando que a comunidade DS, a instituição de ensino onde eu sou professor, vai fazer um evento chamado Group by DS, com o objetivo ali de reunir as pessoas interessadas na área de dados para poder detalhar alguns pontos específicos sobre a carreira. Essa segunda edição, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de maio, às 8 horas da noite, aqui mesmo no canal do YouTube, tem o seguinte tema: o passo a passo para começar na ciência de dados sem precisar fazer uma segunda faculdade. Então é um evento gratuito, mas você precisa se inscrever se você quiser receber um material de apoio, um teste vocacional para te ajudar a entender se você tem o perfil para a área de dados, e todas as informações relevantes e ofertas exclusivas dessa edição serão compartilhados através da sua inscrição. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, vai lá e faz a sua inscrição. Bom, dado o recado, vamos voltar para as ferramentas. Um projeto profissional de ciência de dados, ele envolve basicamente 11 passos. Eu vou passar por cada um desses passos e vou detalhar contigo as ferramentas que são utilizadas em cada um deles. Obviamente, as etapas não constituem somente de ferramentas, a gente não tem ferramenta para tudo. Então, eu vou falar sobre as ferramentas e também os conhecimentos que você tem que ter para resolver cada etapa do projeto. Mas um projeto em si, ele passa, na verdade, por 11 passos. Primeiro, você tem que entender o problema de negócio, depois fazer um planejamento da solução, depois coletar os dados, fazer a limpeza e o tratamento desses dados, gerar insights para o time de negócio a partir dessa coleta de dados, preparar os dados para o treinamento dos algoritmos, fazer o treinamento efetivamente desses algoritmos, medir a performance desses algoritmos, fazer a conversão dessa performance para resultado financeiro, publicar esse algoritmo treinado em um ambiente de nuvem e fazer uma apresentação do resultado final para o time de negócio. Esses são os 11 passos que qualquer projeto de ciência de dados profissional ele segue. Cada um desses passos tem as suas ferramentas, os seus métodos e os seus conhecimentos. Quando tiver ferramenta, eu vou falar. Quando não tiver ferramenta, eu vou falar sobre os conhecimentos, eu vou falar sobre os métodos que você vai precisar. Bom, na primeira etapa, que é entendimento do problema de negócio, você precisa saber sobre modelo de negócio, saber sobre curvas de crescimento de produto, métricas, indicadores, índices e KPIs. Então, esse é o conhecimento para você resolver essa primeira etapa, que é o entendimento do problema de negócio. Quando a pessoa chega para você e fala: Meigron, precisamos aumentar 10% do faturamento da empresa. Como é que você pega esse problema e você entende o que a pessoa quer para poder fazer um planejamento? É através desses 3 conhecimentos aqui. Depois que você entendeu o que a pessoa quer, o que você pode construir de solução, é hora de planejar a sua solução. Para você planejar, você vai usar o método SAP, que é o método onde você vai estruturar o passo a passo. Vai usar o Model Impact Review, que é o método para você calcular quanto o modelo tem de expectativa de retorno financeiro. Então, você vai calcular o potencial financeiro de retorno do seu algoritmo, do seu projeto, sem antes mesmo de escrever o primeiro código. Depois, você vai usar a matriz de esforço e impacto para poder priorizar os seus projetos dentro ali de projetos que têm o menor esforço e têm o maior impacto. Depois que você escolheu o projeto que você vai fazer a partir do entendimento, aí então você vai fazer a coleta desses dados. Para coletar os dados, você precisa ter conhecimento das ferramentas SQL, para você coletar dados diretos de banco de dados, Python, para você coletar dados de APIs, e os bancos que estão armazenados desses dados geralmente são MySQL, SQL Server e MongoDB. Qualquer outro banco, como Postgres, por exemplo, são derivações desses bancos aqui. O MySQL e o SQL Server são bancos SQL e o MongoDB é banco NoSQL. Depois que você coletou esses dados, você vai para a quarta etapa, que é a etapa da limpeza e tratamento dos dados, porque o mundo não é só de flores. Quem dera se o mundo fosse flores, o mundo, na verdade, é cheio de espinhos. A gente tem que limpar esses espinhos e deixar os dados só com as flores. Para isso, a gente tem que limpar esses dados. Para limpar esses dados, a gente vai precisar de Python. Algumas vezes vamos precisar de Spark,
que é a evolução do Python, digamos assim, para quando a gente está trabalhando com um grande volume de dados massivos mesmo. E depois que a gente faz a limpeza e o tratamento desses dados, a gente tem que ter um agendador de tarefas para que ele rode automaticamente essa limpeza todos os dias, por exemplo, se assim você desejar. Então é legal a gente aprender Airflow e NiFi, é o Apache NiFi. Legal ter essas duas ferramentas aqui, existem outras, tá? Mas essas aqui são suficientes para você conseguir agendar suas tarefas e fazer com que elas executem dentro de tempos em tempos para poder refazer essas limpezas para os novos dados que estão chegando. Uma vez que você limpou os dados, aí é hora de ir para a quinta etapa, que é a etapa da geração dos insights. Bom, aqui o seu objetivo é explorar os dados de modo a responder perguntas de negócio. Ferramentas que são boas para isso: SwitchVis, que é uma biblioteca em Python, Power BI, Tableau, Metabase e o MindMap de hipóteses para você criar essas hipóteses junto com o time de negócio. Então, para quem pergunta, Migra, onde usa Power BI e Tableau dentro de um projeto de ciência de dados, usa aqui nessa parte, tá? Usa também lá no finalzinho para colocar as métricas, mas aqui é um ótimo momento de você usar uma ferramenta de visualização para te ajudar a explorar os dados. Uma vez que você gerou insights para o time de negócio, o time de negócio eles já conseguem tomar decisões a partir das suas análises. Aí você vai para a sexta etapa do projeto, que é preparar os dados para o treinamento, né? A maioria dos algoritmos de machine learning, eles não entendem, por exemplo, dados categóricos, que são nomes de coisas, como cores, por exemplo, laranja, preto, vermelho, amarelo. Eles não entendem que isso são cores. Então você tem que transformar esses nomes de alguma forma em números, e para isso a gente usa técnicas de encoders. Então os encoders transformam dados categóricos em numéricos para que os algoritmos eles consigam aprender. Não só isso, nessa fase você constrói também novas features e assim por diante, tudo para ajudar o treinamento desse algoritmo, certo? Depois disso você vai para a sétima etapa, que é treinamento dos algoritmos em si. Existe basicamente aqui 4 classes de algoritmos, tá? Eu vou passar por esses algoritmos dentro de cada uma dessas classes para você ir entender um pouquinho os nomes, e quando você vê na sua frente um nome de algoritmo de machine learning, você conseguir relacionar aqui. Mas dentro de machine learning a gente tem 3 tipos de treinamento: supervisionado, supervisionado com classificação, supervisionado com regressão e depois o não supervisionado, que é o agrupamento. Depois nós temos as séries temporais. Então todos os algoritmos são encaixados em cada um deles. Séries temporais também pode ser considerado como um algoritmo de classificação, certo? Supervisionado, tá bom? Então, quais são os algoritmos de classificação que um cientista de dados precisa aprender? Bom, ele precisa aprender o Random Forest, precisa aprender Supporter Vector Machine, SVM, precisa aprender regressão logística, precisa aprender LGBM, que é Light Gradient Boosting Machine, precisa aprender XGBoost, que é o Extreme Gradient Boosting, precisa aprender o Cat Boost, que é o Categorical Boost, e precisa aprender, repetir aqui, SVM, então está repetido, e precisa aprender um pouquinho de redes neurais partindo do MLP, que é Multilinear Perceptron. Então esses são os algoritmos mais clássicos de classificação. Você pode aprender também um bem bacana que chama Naive Bayes. Então pode aprender esse aqui também, que ele funciona muito bem. Agora, em questão de algoritmos de regressão, tem que aprender regressão linear, polinomial e o KNN, certo? Regressão também funciona com algoritmos de árvores, com redes neurais também, é só fazer uma adaptação no finalzinho. Então, se você aprender um, você necessariamente aprende ao outro também, porque são aplicações diferentes do mesmo algoritmo. Por isso que eu não quis repetir aqui dentro, tá? Algoritmos de clusterização. É legal você aprender caminhos, agrupamento hierárquico e DB-Scan. Com esses 3 aqui você consegue resolver bem os problemas, certo? Existem alguns mais avançados, mas esses aqui já são os suficientes aí para você resolver grande parte dos problemas. Depois vem as séries temporais. Depois você faz a média móvel, o Moving Average. Depois faz o ARMA, ARIMA, SARIMA, SARIMAX. E depois as redes neurais profundas, os Deep Learnings, Long Short Term Memory Network, que é o famoso LSTM, e depois a CNN, a Convolution Neural Network. Essas últimas duas aqui são Deep Learning, ou seja, são redes neurais profundas. São redes neurais com muitas camadas,
E a partir dessas várias camadas, elas conseguem aprender sequências muito longas. Então, esses são os tipos de algoritmos que você precisa aprender dentro dessas classes aqui. Você também deve aprender a fazer esses algoritmos, né, a treinar esses algoritmos, não só no seu computador, mas também na nuvem. Então, dentro das nuvens mais clássicas, existem ferramentas que permitem com que você treine, você na verdade, faça todo o projeto de ciência de dados, mas dentro da nuvem e não no seu computador. Na nuvem mais conhecida como a AWS, que é a nuvem da Amazon, você tem uma ferramenta chamada SageMaker. O SageMaker, ele é um construtor de projetos de ciência de dados do começo ao fim. Então, ao invés de você fazer no seu computador, você faz na nuvem utilizando essa ferramenta chamada SageMaker. Depois, no GCP, que é a cloud do Google, né? Google Cloud Platform, você tem aí o irmão do SageMaker, que é o Vortex AI. Então, você consegue também criar projetos de ciência de dados do zero até a publicação usando o Vortex AI, seria aí o equivalente ao SageMaker da AWS, certo? Tem aqui também a Azure, mas a Azure eu não conheço muito, então não quis trazer. Como toda a minha carreira aí é pautada nessas duas clouds, são elas que eu conheço e resolvo aí 100% dos meus problemas, bom? Depois disso, você vai para a etapa 8. Depois que você treinou os algoritmos, você vai para a etapa 8, que é a hora de medir a performance desse algoritmo. Porque não basta você treinar o algoritmo, você precisa entender se ele é um bom ou um mau algoritmo, se ele performa bem ou não performa bem, certo? Para isso, você tem que aprender alguns tipos de erros. Né? Primeiro o erro quadrático médio, depois o erro percentual absoluto médio, depois o erro médio absoluto e o erro quadrático das somas. Parecem nomes parecidos, mas eles têm funções diferentes, tá? Se você for procurar por siglas, procure aí pelo MSE, aqui é o MAP, certo? Aqui é o MAI e aqui você vai achar como SSE. Então, essas aqui são as siglas aí para você procurar esse erro quadrático MSE. Você procurar aí na hora de estudar e aprender a medição das performances dos algoritmos, certo? Depois que você mediu a performance dos algoritmos, sabe se eles estão indo bem ou se eles estão indo mal, aí é hora de você ir para o passo 9, que é onde você vai fazer a conversão desses algoritmos aqui para resultado financeiro de negócio. Basicamente, nessa etapa 9, a pergunta que você quer responder é: quanto que 90% de acurácia do meu algoritmo corresponde ao resultado financeiro? Eu fui lá, medi a performance do meu algoritmo e identifiquei que ele tem uma performance de 80% como acurácia, por exemplo. Uma acurácia de 80%. A cada 100 vezes que ele faz uma previsão, em 80 delas ele acerta. Quanto que isso representa em dinheiro? 80% representa 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 100 reais, 2 reais, né? 90% representa quanto? Né? Representa 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Você tem que converter de resultado do algoritmo para resultado financeiro. Porque é através do resultado financeiro que você vai medir se vale a pena continuar o projeto ou não. Por exemplo, 70% de acurácia retorna 2 milhões. Poxa, talvez devesse parar com esse projeto agora e fazer um outro projeto, em vez de ficar melhorando esses 70%. Por exemplo, agora, se você subir de 70% para 75%, subir 5 pontos percentuais na acurácia do algoritmo, isso representar 3, 4 vezes o valor que ele está gerando, aí talvez valha a pena investir um pouco mais nesse algoritmo para fazer com que ele traga mais retorno financeiro. Então, é a partir da medida de dinheiro que você vai decidir se você continua o projeto ou não. Tá? Então, é importante você fazer isso. E para fazer isso, você tem que ter uma ideia bem clara sobre métricas de negócio. Então, o que é um ticket médio, o que é um average basket size, né, que é um price product, essas métricas de negócio, tem que ter consciência sobre o que é isso, para você vai usar elas para fazer essas contas, certo? Depois que você fez essas contas, viu que o seu algoritmo com 70% de acurácia traz 10 milhões a mais para a empresa no final do mês, aí você precisa tirar todo esse conhecimento do seu computador, se é que você fez no seu computador, né, porque muitas vezes você faz direto na cloud, e aí você coloca isso na nuvem, né, na cloud, usando ferramentas da cloud. Então, para você fazer essa mudança, publicação, algumas ferramentas elas são úteis, como por exemplo o Git, né, o Terminal, o Linux, a própria cloud AWS, a cloud GCP e a cloud da Azure e também o Heroku, que são clouds menos famosas, né? Então são todas clouds possíveis de você fazer a publicação dos seus algoritmos e as três primeiras ferramentas aqui vão ajudar você mais facilmente a fazer essa publicação.
Depois, por último, você tem que apresentar os seus resultados para as pessoas. Não adianta você fazer um projeto incrível e você colocar isso na gaveta, as pessoas não vão descobrir o valor disso. Você tem então que apresentar os seus resultados para as pessoas. E aí são ferramentas mais simples, né? Google Slides, PowerPoint, não coloquei aqui, mas você pode usar técnicas de storytelling, que é a maneira como você usa, né, a sua comunicação para comunicar coisas simples, coisas complexas de maneira simples. Então tem estratégias como, por exemplo, você colocar histórias, você usar a linguagem da sua audiência, você escrever isso numa ordem cronológica, né? Você usar mais as palavras da sua audiência do que as suas, você fazer analogias, criar cenários fictícios, fazer comparações. É um conjunto de técnicas mesmo que você, dependendo da audiência que você vai falar e com quem você vai falar, você pega ali, pensa ali as propriedades, né, os elementos que você quer usar e monta a sua narrativa para poder contar essa história para as pessoas. Então, tudo é uma construção para quem você vai falar, dependendo de quem você vai falar, certo? Então, essas aqui são as ferramentas dentro dos 11 passos que um projeto de ciência de dados ele precisa. Qualquer projeto que você vá fazer, seja ele na sua empresa ou seja ele para colocar no seu portfólio de projetos, ele precisa ter essas fases. Essas são as ferramentas mais utilizadas por um cientista de dados, mas calma, que eu sei que você está pensando agora. Você deve estar assustado, pensando assim, meu Deus, Meigron, eu vou ter que aprender tudo isso para conseguir a minha primeira oportunidade como cientista de dados? E a resposta para você é não. Você não precisa aprender tudo isso para conseguir a sua vaga como cientista de dados. Eu vou te explicar por quê. Porque existe uma diferença muito grande entre o que você tem que aprender do que você tem que aprender agora. E é aqui que muita gente erra. As pessoas elas começam a estudar assuntos que não são para o seu momento atual, que muitas vezes é a busca da primeira oportunidade. E estudar errado causa 90% das desistências das pessoas que querem atuar como cientista de dados. Por isso é extremamente importante você participar do Grupo ByDS nesse evento agora do dia 8 de maio, porque lá eu vou passar para você um plano de estudo somente com o conteúdo mínimo necessário para você entrar no mercado o mais rápido possível. Então faz a sua inscrição gratuitamente pelo link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo.